O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. São José Almeida, Maria Lopes, Sofia Rodrigues. Eu sou Helena Pereira e vou estar a conduzir o Poder Público quinta-feira, dia 20 de julho, dia do debate do Estado da Nação. O ano passado, nesta altura, estávamos aqui a discutir como o país parecia pior, com a inflação a disparar. E a grande notícia desse ano político era a maioria absoluta do PS obtida nas eleições de janeiro. Agora, lance para cima da mesa dúvidas que ainda se prendem com isto. A economia está melhor? E a vida dos portugueses? O governo tem feito tudo o que era possível para ajudar as famílias e as empresas a ultrapassar este momento? E por que razão, ao fim de ano e meio de maioria absoluta, já vemos socialistas a queixarem-se de arrogância por parte deste governo? Sr. José, eu começava por ti e relacionado com isto, também com a sondagem do Público RTP desta semana, que revela várias conclusões. Uma delas é de que a principal preocupação dos portugueses é a qualidade da governação e do governo, quando há vários meses apontavam a inflação e a quebra de rendimentos. A que é que atribuis esta alteração? Eu atribuo essa alteração a que a quebra de rendimentos já não está tão grave, tão assustadora como esteve, e estava, por exemplo, há um ano, as perspectivas que havia, e de facto têm continuado crises e polémicas com o governo, tem havido essas crises, tem havido secretários de Estado e ministros que se demitem, outros que são exonerados porque as razões são múltiplas, mas isso é tratado pela comunicação social, as pessoas veem televisão, leem jornais, ouvem rádio. Por outro lado, temos uma oposição hoje em dia que se recorre de armas e de técnicas bastante populistas e, portanto, com uma exploração radical de coisas que são graves, mas que são exploradas um nível de alarmismo e de radicalismo que as pessoas ficam impressionadas. E, portanto, o governo tem demonstrado dificuldades óbvias em controlar do ponto de vista político e da propaganda ou do que sai cá para fora, da forma da percepção pública, de controle da percepção pública e de influência na percepção pública e na opinião pública. O governo não tem conseguido controlar o seu papel. Não tem dado uma imagem de autoridade, de segurança, do ponto de vista político. Por outro lado, o governo tem conseguido, até bastante bem, para o que é a economia do país, e tem conseguido, graças ao crescimento económico que tem existido, tem conseguido controlar a crise inflacionária. A inflação, que chegou a estar em 7, está já em 3,4. O governo fez medidas de apoios dirigidos aos mais necessitados, aos mais pobres, mas também algumas medidas que abrangem a classe média, pelo menos a classe média baixa, os apoios ao crédito de habitação, o apoio às rendas nas famílias em esforço. Portanto, tem havido uma série de medidas que têm sustentado a crise, porque senão a situação seria muitíssimo mais grave, não é? Pronto. E nós, por exemplo, agora o trabalho que fiz para o Estado da Nação, uma das coisas, de facto, que eu achei que era um dado importante, é que se nós olharmos, por exemplo, para um país como a Alemanha, que tem o PIB que tem os fatores de produtividade que tem a riqueza que tem, a Alemanha tem risco de recessão. E eles também têm apoios, e provavelmente têm apoios maiores que os nossos. Portanto, eu acho que, apesar de tudo, o que do ponto de vista político corre mal em Portugal,
que é a falta de capacidade do governo de dar uma imagem de segurança, tranquilidade, de coesão, de qualidade dos governantes, em contrapartida para esse mau lado, tem havido o bom lado, que é a capacidade, de facto, de fazer frente à crise inflacionária. E, portanto, as pessoas continuam preocupadas com os seus rendimentos, é evidente, mas neste momento penso que pode ser isso que explica a leitura de que, então, mas por que carga d'água? Se isto até se está a aguentar a inflação, isto é mau, estamos a perder poder de compra, mas podia ter sido pior, porque carga d'água é que estes senhores e estas senhoras não conseguem mostrar que de facto são um governo que ainda por cima tem maioria absoluta, portanto tinha até mais segurança para poder exercer o poder. Eu às vezes acho, só para acrescentar, que o PS tem vergonha de ter maioria absoluta. Porque, por um lado, não é que tenha que ser autoritário, porque às vezes até parece arrogante, mas parece que não sabe, que tem vergonha, que tem medo de ser poder com maioria absoluta, não é? Porque, de facto, a maioria absoluta significa que eles têm a faca e o queijo na mão, eles podem decidir. E muitas vezes os processos são atrasados e há hesitações precisamente por isso, porque parece que têm medo de ser o que são, um governo de maioria absoluta. Pegando realmente também nisto que a São José dizia, a nossa sondagem RTP Público, CEL, tem outro dado interessante que é, realmente as pessoas queixam-se do governo, mas ao mesmo tempo querem que a legislatura vá até ao fim. Fico com a dúvida, o que é que estará por trás disto? Isto significa que as pessoas prezam acima de tudo a estabilidade, ou poderá significar que as pessoas já não acreditam nos políticos e, portanto, já nem estão preocupados se há eleições, se não há, são estes, são outros? O que é que isto revela? Eu prefiro não pensar, ou prefiro não acreditar que as pessoas não se preocupam, ainda que as taxas de abstenção sejam cada vez mais altas. A cada nova eleição estamos quase a bater recordes de abstenção em algumas eleições. Eu julgo que a resposta é mais pela estabilidade, apesar de todos os casos e casinhos, que é a expressão que o Primeiro-Ministro costuma usar. O país vai andando, não é? E, além disso, as sondagens mostram uma subida, têm mostrado uma subida do Chega e do PSD, e se calhar ainda há o fantasma do diabo que quando era Passos Coelho, quando avisou sobre o diabo, era porque era a esquerda que aí vinha, mas afinal desde 2015 a esquerda até conseguiu mostrar, com uma solução inédita de apoio parlamentar, a esquerda conseguiu mostrar que era possível ir reduzindo na austeridade e ainda assim a economia crescer. E por isso eu julgo que é mais o receio do que é que poderá vir no final de uma noite eleitoral que faz com que as pessoas digam: bom, nós temos queixas, nós temos problemas, alguns têm sido resolvidos, outros mantêm-se, há muitos problemas na saúde, há muitos problemas na educação, mas é melhor ir gerindo isto do que voltarmos para eleições, até porque as pessoas até percebem que ir para eleições antecipadas significa que o país está parado vários meses. Dependendo da altura em que isso aconteça, o país pode estar parado 6 ou 7 meses. Não é como em Espanha, que decidem fazer eleições e quase que são no mês seguinte as eleições. Os prazos cá
são muito diferentes. Exatamente, aliás, essa é uma das preocupações. Nós temos prazos para marcação, mesmo quando são eleições antecipadas, temos prazos muito longos e depois temos aquele processo todo do apuramento dos votos nos círculos internacionais que deram o problema que deu, não é? Que atrasou mais um mês, portanto, e depois mais 2 meses e meio para conseguir ter um orçamento aprovado. E que nós, a Assembleia foi dissolvida em dezembro, nós tivemos uma nova Assembleia a 29 ou 30 de março e tivemos um orçamento de Estado a entrar em vigor a 1 de julho. Portanto, eleições é um travão muito grande à economia e eu julgo que é mais pelo receio do que poderá acontecer e das consequências deste travão que as pessoas vão mais para esse desejo de é melhor cumprir isto até ao fim. Sofia, este final de sessão legislativa tem sido também marcado por vários casos de corrupção. Achas que se deve manter a máxima de António Costa de à política o que é da política e à justiça o que é da justiça? Como dizia há dias a ex-ministra Alexandra Leitão, tem que haver coragem para que os políticos discutam a justiça do ponto de vista do seu funcionamento. Eu acho que essa máxima do Primeiro-Ministro, que aliás já foi usada por outros políticos, serve um bocadinho para escapar à avaliação política dos visados. Agora, é óbvio que o tempo da justiça e o tempo da avaliação política não são coincidentes. O tempo da justiça tem o seu tempo e as pessoas têm direito à presunção da inocência. Mas acho que também há aqui muitas vezes, e António Costa tem feito isso algumas vezes, uma tentativa também de não fazer. Há sempre uma avaliação política a fazer sobre estes casos, por muito que nós tentemos preservar a presunção da inocência. Isso muitas vezes também é difícil porque vemos buscas em direto, não é? Em direto nas televisões, portanto há uma violação, há violações do segredo de justiça constantes no nosso sistema. É verdade, eu dou razão à Alexandra Leitão quando ela diz que é necessário discutir o sistema de justiça e todo este sistema. Na verdade, o governo não fez nenhuma reforma na justiça, tal como também não fez noutras áreas, não este em particular da maioria absoluta, mas o dos últimos anos liderado pelo Primeiro-Ministro António Costa. E eu acho que não há coragem muitas vezes para se mexer em certos assuntos. A justiça é um deles. O sistema eleitoral, por exemplo, é outro. Não tem havido coragem por parte dos dois maiores partidos, dos dois principais partidos, para mexer no sistema eleitoral. Temos ainda um sistema que se calhar precisava de ser aprimorado, mas ninguém lhe quer mexer. E por isso eu acho que a questão aqui da percepção da corrupção é de facto uma coisa, é um problema muito complicado na nossa sociedade, não só até por políticos no ativo que são visados, mas também por outras personalidades, por outras instituições. Estou-me a lembrar agora do caso da Altice, que nós todos estamos a assistir e a ver notícias sobre uma dimensão de suspeitas de corrupção que no setor privado, neste caso, ou corrupção privada, que é muito assustador. E isso, embora não sejam políticos, isso eu acho que contribui para um quadro de descrédito sobre pessoas que têm responsabilidades, mesmo no setor privado, e que aumenta o descrédito perante as pessoas, porque é um quadro muito generalizado. Há também o argumento de que, mas então a justiça está a funcionar. Ainda bem, não é? Ao que parece, a justiça funciona
portanto, e por isso conseguimos, ou consegue-se andar com estes processos. Depois, todos há a percepção da corrupção, que é terrível, e a sensação de impunidade, não é? Quando nós vemos processos como o de José Sócrates, como o de Ricardo Salgado, terem expedientes dilatórios, não avançarem, não terem um desfecho, é óbvio que isso mina a confiança das pessoas no sistema em geral. Não é só na justiça, não é só no governo, embora eu acho que também sejam muito afetados por isto, embora obviamente o governo em si não tenha nada a ver, não é? Mas há uma descrença no sistema em geral que estes casos provocam, e eu acho que a nossa sociedade, e creio que outras também, são muito sensíveis a estes problemas. É também bom não esquecer que não são apenas estes casos mais recentes de Marco Capitão Ferreira ou do deputado do PSD, Joaquim Pinto Moreira. Nós temos um conjunto vastíssimo de autarcas que são arguidos por processos de corrupção há vários anos, que são suspeitos de corrupção e de crimes ligados à corrupção há vários anos, sem que os processos também tenham um desfecho. Eu acho que isto mina a confiança da sociedade no sistema. O que eu notei esta semana é que também há sinal de alguma, não é revolta, mas indignação, por parte, por exemplo, dos socialistas, porque tivemos Augusto Santos Silva, presidente do Parlamento, a dizer que, a considerar mesmo desproporcionada a atuação do Ministério Público no caso das buscas a Rui Rio, e temos a ministra adjunta dos Assuntos Parlamentares a dizer que vê com bons olhos que se possa chamar à Assembleia a Procuradora-Geral da República, porque toda a gente que tem cargos importantes de responsabilidade tem que estar sempre disponível para dar explicações. Sentes aqui alguma mudança também da parte dos socialistas? Sinto uma tentação também do Partido Socialista e de outras, enfim, até de políticos de outros quadrantes, em interferir no trabalho do Ministério Público. É evidente que aquelas buscas têm ali várias coisas, a forma como decorreram, tem ali podem ter ali várias coisas por explicar, mas temos que ter cuidado com essa tentação de interferir no trabalho do Ministério Público e dos investigadores, sobretudo o partido que suporta o governo, não é? E sobretudo o presidente da Assembleia da República, não é? Que acordou para, já agora, não é? Fez uma primeira declaração muito, direi, enigmática sobre o assunto, e depois, 3 dias depois, é que veio fazer essas declarações, e se calhar também devia ter alguma contenção sobre o assunto. Ninguém está acima da lei, nem ninguém está acima do escrutínio, não é? Mas não se pode criticar? É isso que eu digo, ninguém está acima da lei nem do escrutínio, nem o próprio Ministério Público. Agora, é preciso ter cuidado na forma como se faz, como se tenta interferir no trabalho do Ministério Público. Não se pode fazer buscas à casa do ex-líder do PSD? Claro que sim, como é evidente, não é? A indignação, creio que não devia ser essa, ou não é essa, não é? Estão ali algumas coisas por explicar, e se calhar talvez fosse bom também explicá-las. Mas é como eu digo, reforço, não é preciso ter cuidado com essa tentativa de interferência. É porque depois vemos também José Sócrates sair em defesa de Rui Rio, não é? E, portanto, ele que também tem muitas queixas sobre o trabalho do Ministério Público e dos juízes. Portanto, é preciso ter alguma contenção. Eu acho que, deixa-me só acrescentar uma coisa, parece-me que é absolutamente excessivo ter a segunda figura do Estado
que é o Presidente da Assembleia da República, pronunciar-se naquele sentido, fazendo críticas. Ninguém está acima das críticas, é um facto, mas ele é a segunda figura do Estado. E, portanto, colocar quase na mesma frase, como alguns têm colocado, o princípio da separação de poderes e depois serem essas figuras, altas figuras do Estado, criticarem a forma como o processo está a ser conduzido, seja ele bem ou mau. Eu também sou absolutamente contra aquilo que deu origem a que as televisões tinham chegado antes da própria Polícia Judiciária à porta do ex-líder do PSD. Mas também não é possível ter os líderes dos partidos acharem que é absolutamente normal chamar uma PGR ao Parlamento para lhe pedir satisfações sobre como o processo foi feito. Não me parece nada normal e volto a falar naquilo que eles próprios dizem, que é a separação de poderes, que eles não estão a respeitar. Eu queria só dizer uma coisa. Tudo o que disseram é verdade. Admito até que Santos Silva tenha chegado tarde e de forma a entrar de pé juntos, mas eu penso que no mundo de hoje a Procuradoria-Geral da República devia ter métodos e práticas de dar mais informação aos cidadãos. Não é revelar pormenores de processos, mas a Procuradoria precisava, nem que fosse, não é preciso ser a senhora Procuradora, um porta-voz, uma porta-voz, que explicasse, que desse conferências de imprensa, que explicasse aos jornalistas as situações, porque parece que o Ministério Público investiga, e já se viu que muitas das investigações que faz ou não dão em nada, ou estão anos a lançar lama para cima de pessoas que depois são arquivados e não se prova nada. E não há uma explicação. Aquele silêncio, eles vivem fora do mundo. Ser órgão de soberania, a Justiça é um órgão de soberania, e a PGR integra a Justiça, fazer parte de um órgão de soberania, não dá impunidade. Não dá impunidade, pelo menos aos órgãos de soberania políticos. Nenhum parlamento é impune, nenhum governo é impune, nenhum presidente da República é impune, e parece que o Ministério Público e Procuradoria, as investigações são feitas sem haver uma explicação, até porque aquilo cria um alarmismo imenso. Um alarmismo imenso. Não só pelos crimes em si, como a Sofia dizia há bocado, esta questão da Altice é gravíssima, e é no privado, e é gravíssima, e não há uma palavra, uma contextualização, o sossegar dos cidadãos. Penso que a Procuradoria-Geral da República só ganharia em ter uma outra atitude perante a sociedade, perante os cidadãos, de explicar, de tranquilizar. Bom, para terminar em jeito de balanço, gostava também de pedir a vossa opinião sobre o melhor e o pior do Estado da Nação. O que é que destacam? Posso começar por ti, São José? Podes. Vou começar pelo pior, que acho que é sempre bom começar pelo pior. Foi melhor deixar o melhor para o fim, sim. Um travo doce, no fundo. Como aos miúdos que comem a primeira parte do prato que não gostam e deixam para o fim a parte que gostam. Portanto, o pior para mim foi, de facto, a imagem de governação que se criou na sociedade portuguesa por causa do caso Alexandre Reis. E eu não digo só a história da indenização em si, como é que se percebe que os advogados negociam uma indenização que, afinal, depois a Direção-Geral vem dizer que não podia ter sido paga e que é devolvida, mas toda a ligeireza com que parece que era gerido o Ministério das Infraestruturas, com Pedro Nuno Santos, WhatsApps para cá, WhatsApps para lá, delegações de assuntos importantíssimos em assessores que depois decidem, mas depois é o secretário de Estado que decide, depois é o ministro final que decidiu.
e só depois de já se ter demitido é que se lembrou que tinha autorizado. Toda essa ligeireza, que se a ligeireza com que o ministro Galamba agiu, e a forma como se explicou e as trapalhadas que houve, eu acho que isto dá uma imagem de desleixo, de negligência, de falta de capacidade de governação, que se prende com a primeira parte como nós sempre começámos, não é? Que preocupa as pessoas. Porque, de facto, aquilo foi uma atrapalhada que envergonha o país. E por muito bem que Pedro Nuno Santos tenha saído depois na sua prestação na Comissão, o que é facto é que a imagem do que ele fez está-lhe colada e prejudicou imenso a percepção que as pessoas têm. Então, mas como é que estes tipos governam? Isto parece uma cambada de miúdos. Não é? Pronto. E o bom? O bom, prende-se também com a minha primeira parte, essa então diretamente. Eu acho que o bom é assim, olha, a inflação já vai em 3,4. O governo, apesar de todas as deficiências da economia portuguesa, a economia continua a crescer. E muito. E vai acabar o ano em 2,7, quem sabe até mais, não é? Porque quando o Fernando Medina diz 2,7, a gente já sabe que a seguir é mais. Pois, Pronto. o Ministro da Economia... O Ministro da Economia é que andou lá perto, com os 3. E apesar de tudo, por muito difícil que seja, para mim é difícil viver hoje em dia, tenho que fazer muito bem as minhas contas, e há coisas que eu deixei de fazer, como todos os portugueses, não é? Ou a grande maioria dos portugueses, mas apesar de tudo, podia ter batido muito mais no fundo. Aliás, há um ano estávamos todos muito assustados com o que vinha aí por causa da economia de guerra e a crise de inflação, e de já estar a começar, parece que já bateu no fundo e que já está a subir, o que é uma coisa simpática. Dá perspectivas para uma pessoa otimista como eu. Espero que lá para o Natal já estejamos. Quem sabe qual vai ser a inflação. O déficit, acho que com sorte é 0. E pode ser que a inflação até já, sei lá, esteja nos 3, 2 e tal. É uma questão de otimismo. Que cheguemos à meta de Espanha. É. 1,9, acho eu. É. Céu, qual é o teu pior e melhor do Estado da Nação? Bom, o meu melhor, a São José já assambarcou, já assambarcou a economia. Desenvolve. Não, acho que foste bastante clara. Enfim, não é, podemos dar aqui as voltas que dermos, mas é verdade que a economia portuguesa vai-se aguentando, temos o desemprego muito baixo, temos o desemprego baixo e o emprego mais alto do que nunca. Há mais empregados do que alguma vez houve. O que nos leva a questionar o que é que acontecerá aos imigrantes que temos recebido ultimamente, não é? E que muitas vezes já nem para eles há trabalho, como eu, por exemplo, vi há uns meses em Beja, e são trabalhadores sazonais, e há alguns meses do ano não há trabalho sequer para eles. Bom, mas estava eu a dizer sobre o bom desempenho da economia. A inflação tem vindo, de facto, a abrandar, e, portanto, as perspectivas de que isto, afinal, ia ser muito prolongado, pode ser que comecem a ser contrariadas. O turismo continua a florescer, ainda que seja perigoso que tenhamos uma dependência tão grande do turismo, porque depois nos acontece mais uma nova pandemia. Eu iria bater na madeira, mas depois isto faz aqui um som estranho. Mas vimos que é muito bom termos o turismo a contribuir tanto para o PIB, mas também pode ser perigoso se houver um problema como aconteceu com a pandemia. No mau, eu diria que há aqui duas áreas que continuam com graves problemas e são muitas vezes aquelas que dizem mais até respeito à nossa vida familiar e do dia a dia, que é a área da saúde
e a área da educação. Na área da saúde, as listas de espera, eu estive a consultar há pouco as listas de espera e foi um bocadinho assim à sorte. Abri o hospital de Loures e para uma consulta de cardiologia prioritária à espera de 244 dias. Uma cirurgia geral prioritário são 121 dias, o muito prioritário são 41. Há aqui muito trabalho a fazer, e que se esperava que esta nova estrutura com o CEO do SNS viesse dar resposta, e isto continua aqui um bocadinho a patinar há alguns meses. Agora, desculpa, a dúvida até é se ele se demite, não é? Exato, portanto, vamos ter isto ainda... Eu não queria usar a palavra pântano, mas pronto. Vamos continuar com isto à espera de decisões mais uns tempos. E na educação, aquilo que eu tenho notado, até quase por experiência própria, é que a educação, há aqui uma tendência crescente e preocupante para a facilitação. Agora, a última medida foi o fim dos exames, de alguns exames de 12º ano, e isto acontece numa altura em que eu confesso que não sei o que é que aconteceu aos tais planos de recuperação das aprendizagens que foram perdidas durante a pandemia, que a pandemia afetou 2 anos letivos, e atrasou muito muitos alunos, sobretudo os mais pequenos e os maiores, ou seja, aqueles que estavam para entrar na universidade e aqueles que estavam a aprender a ler, a fazer contas, e portanto eu tenho algum receio de que este laxismo venha a prejudicar-nos daqui a mais uns anos, quando este pessoal entrar no mercado de trabalho. E são aqui as minhas 2 avaliações. Sofia, queres começar pelo melhor ou pelo pior? Olha, eu nem sei por onde é que hei de começar, porque já foi quase tudo dito. É assim, o melhor é de facto a inflação. Ela não está a baixar, como explicam os economistas, ela não está a subir tanto. Mas apesar de tudo, é uma luzinha ao fundo do túnel. Eu não estou... Sofia, a inflação baixou de 7 para Mas não, 3,4. mas economicamente não é assim, São José, não é baixar. Ela não Os está. preços continuam, espera lá, os preços continuam a subir, só que Mas em vez não de ser um ritmo de 7%, é um ritmo de 3,4%. É isso que eu estou a dizer. É isso que eu estou a dizer. Portanto, ela não está. Sobem, mas mais devagar. Sobem, mas mais devagar. Portanto, eu não sou tão otimista como a São José. Eu acho que há aqui, de facto, uma luzinha ao fundo do túnel, mas os preços, embora, obviamente, sendo muito importantes, e com esta medida do IVA do cabaz zero, talvez tenha deitado aqui uma gotinha para melhorar a vida das pessoas, mas a verdade é que, por causa da subida dos juros do crédito bancário, há muita gente que viu a sua prestação subir brutalmente, e, como nós sabemos, a maioria das pessoas, enfim, não tem muita margem, porque em Portugal os salários são baixos ainda, e portanto não tem muita margem para gerir este tipo de situações inesperadas. Portanto, o melhor será isso, mas sempre com um mas. Em relação ao pior, eu iria muito por aquilo que a São José já disse, e também por aquilo que a Céu já disse, portanto, fazendo um quadro global. Ou seja, há áreas como na saúde, como na educação, em que o governo António Costa não fez reformas de fundo, optou por não as fazer, boas ou más, mas não as fez. E isso, portanto, aliado a este quadro que vivemos no último ano de instabilidade no governo, não é? De facto, é o pior. Compõe um quadro muito negativo.
Por outro lado, as pessoas com esta comissão de inquérito à TAP também ficaram com a ideia de que isto era tudo feito com muita ligeireza, que se gera uma empresa como a TAP com muita ligeireza, com muito facilitismo, em que parece não haver responsabilidade de quem quer que seja, ninguém assume responsabilidade nenhuma, e eu acho que isso contribuiu para um desânimo das pessoas. Eu confesso que não... Nós sabemos que a administração pública é muito burocrática ainda tem muita burocracia, funciona de forma burocrática, e depois parece que há aqui um paradoxo, porque neste caso da TAP, parece que havia uma atitude ao contrário, parece que era tudo feito com demasiada informalidade. E eu acho que isso foi de facto muito, muito negativo para o governo, e que as pessoas ficaram com uma péssima ideia. Acho que contribuiu muito para a má imagem que os políticos já têm, sinceramente. E que se refletiu depois nesta nossa sondagem. Deixa-me só acrescentar, acrescentar uma coisa. É que há bocado falei da saúde e da educação, e deixa-me só, já que a Sofia, já que apanhámos temas de todas umas das outras, eu queria só dizer aqui uma coisa, que é uma situação que se tem vindo a acentuar, ou pelo menos a somar episódios ao longo dos meses, e que eu julgo que um episódio que ocorre hoje é é representativo desta atitude. Aquilo que às vezes parece é que António Costa e o governo em geral têm mostrado quase algum desprezo pela Assembleia da República. E eu vou-te dar alguns exemplos. Quando foi a questão do acolhimento dos refugiados ucranianos em Setúbal, o primeiro-ministro chutou para canto, nunca respondeu a perguntas. Não respondia às perguntas que eram feitas por escrito, não respondeu às perguntas que lhe foram insistentemente feitas nos debates aqui na Assembleia da República. Aconteceu agora o mesmo com as perguntas sobre a intervenção do SIS. Não respondeu simplesmente. Houve vários partidos a enviarem perguntas, nomeadamente o PSD, a quem ele respondeu através da Agência Lusa e através do site do governo, em vez dos canais formais. Aconteceu nessa altura. Não respondeu, por exemplo, à Iniciativa Liberal, que também lhe tinha enviado perguntas escritas. Houve recusas de envio de documentos pelo governo para a CPI. O PS, obviamente, de acordo com o governo, recusa uma série de audições aqui no Parlamento. E hoje, por exemplo, há uma tomada de posse à mesma hora em que o governo está a responder na Assembleia da República no debate do Estado da Nação. Portanto, há aqui um certo... desprezo. Há bocado usei o termo, se calhar é um termo forte, mas há uma desvalorização. Quando António Costa precisava do apoio parlamentar que lhe era dado pelo PCP e pelo Bloco, estas coisas não aconteciam com tanta frequência. E isso tem-se notado, de facto, nos últimos meses. Era isto. É mais um ponto para esse balanço. Bom, ficamos por aqui hoje e ficamos por aqui neste período. Sim, voltamos em setembro, vamos fazer uma pausa. Férias do podcast. E voltamos em setembro. Portanto, desejamos boas férias a quem vai de férias e bom trabalho a quem fica a trabalhar. Olha, ficam já elas convidadas para vir em setembro. Os políticos vão de férias, mas a política não vai de férias. Bom, obrigada. Até setembro. Adeus. Boas férias, até setembro. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas.
Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.